Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre o módulo Cadeias Alimentares e vamos dividir ele em duas partes, tudo bem? Nós começamos então este módulo justamente com esta imagem inicial aqui, ó, né, que é uma imagem de uma horta, né? E dentro de uma horta a gente pode encontrar aí várias espécies de animais e de outros seres vivos. Então a gente tem o tomate, a gente tem uma ave, a gente tem uma joaninha, né? A gente vai ter, deixa eu ver aqui, ó, a flor do morango, a gente vai ter fungos, né? A gente vai ter bactérias, a gente vai ter aqui lagartas, minhocas. Então, a gente tem vários seres vivos presentes aqui dentro de uma horta, tá? Além, né, das leguminosas e plantas propriamente dito, tá? Então, e nós vamos entender que o ambiente, ele é formado por um equilíbrio, né? E nesse equilíbrio a gente vai ter um controle, né, de populações ali, dos indivíduos, que na verdade é o que a gente vai trabalhar aí sobre as cadeias alimentares. Então vamos lá. Essa imagem aqui ela mostra uma cadeia alimentar. Então nós vamos falar dos produtores e dos consumidores, que são as estruturas que compõem uma cadeia alimentar, tá? Os vegetais, né, são capazes de produzir. Quando eu falo vegetal, eu estou falando aqui, ó, de plantas, né, da grama, né, são vegetais. Então eles são capazes de produzir o próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese que nós já trabalhamos, certo? E aí, se quem quiser voltar no vídeo, eu vou deixar aí a informação para vocês. Em razão dessa característica, eles são então chamados de produtores. Então, pelo fato deles produzirem o seu próprio alimento, eles são chamados de produtores. E eles servem de alimento para os animais que vêm na sequência. Os herbívoros, que se alimentam de planta, né? E depois os carnívoros que se alimentam desses animais herbívoros. Já os animais, né, não produzem, então os animais não produzem o seu próprio alimento e consomem outros seres vivos, por isso nós chamamos eles de consumidores. Então eu tenho o produtor, aquele representante que produz o seu alimento, e os representantes consumidores, que não produzem o seu alimento, eles vão atrás do seu alimento, certo? Os consumidores se alimentam de plantas, então nós temos os herbívoros, ou, né, aqueles que se alimentam de outros animais, né, que são aí que se alimentam de outros animais. Mas também existe consumidor que come os dois. Por exemplo, o ser humano, quando come um bom pedaço de picanha, está comendo uma carne, né? Agora, quando a gente come uma deliciosa salada, a gente está comendo planta. Então, a gente é um consumidor que acaba se alimentando também, né? Ou de planta ou de outro animal, certo? Então, olha lá, como você pode perceber, plantas e animais estão ligados por relações aí, ó, né? Relações alimentares, as quais são chamadas então de cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar, que é o que aparece nessa imagem, nada mais é do que uma relação alimentar que ocorre entre os seres vivos, ok? Nós tivemos uma atividade, né? E aí nessa atividade a gente tem lá o exemplo para a gente colocar numa sequência a função deles, né? É, a couve, o pulgão e a joaninha. Então, como a couve é uma planta, ela vai ser a primeira. Então, ela é o produtor, seguido por um pulgão, que é este representante aqui, que a joaninha está comendo, né? Então, nós temos aí a sequência de couve, pulgão e joaninha, tá? Então, isso é importante, né? Nós tivemos um outro exemplo aqui, ó. Nós temos 17 espécies de serpente, muito importante para a agricultura. Uma delas é a comilesma, que, como o próprio nome diz, alimentam-se de lesma, né? Então, nós temos essa aqui, ó, comilesma, que se alimenta disso aqui, ó. Então, se a gente fosse colocar numa sequência, tá? Lesma, comilesma, feijão e gavião. Primeira coisa é o feijão, porque o feijão, ele é um vegetal. Então, ele é o produtor. Aí nós temos aqui a lesma em cima desse vegetal comendo. Então vem a lesma, aí eu venho a cobra, come lesma, e por último pode vir uma ave, né, o gavião, que se alimenta da cobra. Então a gente tem uma cadeia alimentar. O gavião, por estar por último, a gente chama de topo de cadeia, tá?
Nós trabalhamos o item chamado relações alimentares entre os seres vivos. Então, é essa imagem que aparece aqui, que pode ser representada através de uma pirâmide. Eu tenho a base, que é formada pelos produtores, aí eu tenho os que se alimentam, né, de um vegetal, que são os consumidores primários, aí nós temos os consumidores secundários, os terciários e o consumidor quaternário. Se ele for o último, a gente chama topo de cadeia, né? Em uma cadeia alimentar, então, os nutrientes e a energia são transferidos, né, de um ser vivo, né, para o outro. Então, sai dos produtores, consumidor primário, consumidor secundário, terciário e quaternário. Os que se alimentam dos produtores são chamados, então, de consumidor primário. Os que se alimentam dos consumidores primários são os consumidores secundários. Os que se alimentam dos consumidores secundários são os consumidores terciários. E os que se alimentam dos consumidores terciários são os consumidores quaternários. Então, é isso que acontece. E o que se alimentam dos consumidores terciários são os consumidores quaternários, a gente já viu aqui. Então, olha só, ficaria mais ou menos assim se eu fosse riscar, né? O consumidor primário come o produtor, o consumidor secundário come o consumidor primário, o consumidor terciário come o secundário e o consumidor quaternário, né, come o terciário. Então, seria mais ou menos essa a nossa leitura. Nessa imagem aqui, então, nós temos, na verdade, né, o início lá pelo produtor, que pode ser uma planta, pode ser uma alga, seguido pelo consumidor primário, né? Daí vem o secundário, o terciário e o quaternário, tá? Até chegar ali ao topo de cadeia, né? Ou seja, topo de cadeia porque nenhum outro animal, né, vai alimentar dele, tá? Então ali ele só vai sumir do ambiente quando ele morrer, tá? Pode ser de uma morte natural, pode ser por doença, pode ser por um acidente, pode ser por velhice e assim por diante. Então, portanto, cada ser vivo ocupa uma posição diferente aí na cadeia alimentar, de acordo com o seu hábito alimentar. Por isso é uma relação alimentar que existe ali, né? E por fim, nós temos aqui, ó, um ser vivo pode se alimentar de diversos seres e também servir de alimento para outros organismos. Portanto, um mesmo ser vivo pode ocupar papéis diferentes dependendo da fonte de alimento de cada da cadeia envolvida. Quando a gente tem mais de uma cadeia junta, a gente já chama de teia alimentar, que é justamente isso que o texto está falando. Mas teia alimentar é um conceito mais lá para frente, ok? O que eu queria falar com vocês era isso e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.